Eu sei que o grande desejo da mulher é reduzir gordura abdominal, perder aquela pochetezinha, ter o controle do hormônio para viver uma vida leve, tranquila, sem estresse. Não é mesmo, mulherada? Quem concorda aqui, comenta aqui embaixo. E por isso que hoje o episódio vai ser voltado para dicas, vão ser 6 dicas para você conseguir ter esse resultado. E se você aplicar, você vai me contar, você vai voltar aqui nesse episódio, nesse vídeo, não sei se você está me vendo no YouTube ou no Spotify, mas você vai me contar. Então, bora! Seja muito bem-vinda ao Nutri Descomplica Podcast. Meu nome é Gabriela Samorano, eu sou nutricionista e hoje nós vamos com estratégias para fazer com que você reduza essa gordurinha abdominal que tanto te incomoda. E incomoda, gente, porque eu já fui essa pessoa que, sim, me incomodava demais com a gordura abdominal, com a região abdominal e ficava me questionando igual as minhas pacientes. Por que que essa gordura é a gordura que demora tanto para sair? Mas isso tem explicação e tem estratégias que a gente faz durante o nosso dia a dia, principalmente quando a gente acorda, que tudo pode mudar. E eu vou te dar essas estratégias aqui nesse episódio ou nesse vídeo. Nós temos que entender que a gordura abdominal, ela é perdida na cozinha e não no treino. É claro que o treino vai te ajudar, mas primeiramente começa com aquilo que você ingere. E já vamos começar com a primeira dica, que é quando você acorda. Eu sei que tem muitas pessoas que têm o hábito de acordar e já tomar o café da manhã, porque sim, eu era essa pessoa. O café da manhã não, né? O café preto, porque eu era essa pessoa. Mas o que nós temos que saber dessa prática? Quando nós acordamos, o nosso hormônio cortisol, ele já começa a ser atuado, ele já começa a ser liberado no nosso corpo. E isso faz com que o nosso corpo acorde. É ele que faz com que a gente acorde, que a gente tenha mais energia, com que a gente entre no estado de alerta, mas um alerta bom. Só que quando a gente começa o nosso dia com a cafeína, com o café preto, essa cafeína acelera a função desse cortisol. E esse cortisol que fica acelerado, a gente potencializa o efeito dele ao longo prazo. Então, há muito tempo você acorda, a primeira coisa que você ingere é o café preto. Isso ao longo prazo pode desbalancear o seu controle da insulina e pode gerar uma resistência à insulina que gera acúmulo de gordura abdominal, estímulo de armazenamento de gordura visceral, gordura em volta dos órgãos e também esse acúmulo dessa gordura nesta região. Então, a gente não quer que isso aconteça. Então, o que vocês vão fazer? Acorda com calma, vai começar a preparar o seu café da manhã, espera pelo menos uns 30, 40 minutos para aí sim você ingerir esse café preto. Começa com a sua água para você ativar todos os seus órgãos, fazer com que seus órgãos comecem a funcionar, principalmente se você tem intestino preso. Começa o seu dia com pelo menos 300 ml de água para fazer com que esse peristaltismo do seu intestino comece a funcionar. E aí depois nós vamos para esse cafezinho preto, mas a dica aqui também é coma primeiro para depois você ingerir o café preto. E aqui já vamos para a segunda dica, que é o seu café da manhã é fundamental nesse processo. Às vezes eu vejo muitas pessoas que adoram fazer jejum, só que nós temos que entender, não é que o café da manhã seja a refeição assim é, fundamental e que vai mudar todo o processo, mas para nós mulheres é uma refeição muito importante para ter esse controle do cortisol, o que lá no meio do dia, lá no final do dia, vai te ajudar a reduzir fome, a reduzir vontade de doce, a reduzir aquela fome noturna de chegar em casa e querer beliscar. Então, esse café da manhã estratégico, com qualidade, aonde você vai colocar uma fonte de proteína, importantíssimo. Então, ovo, um frango, uma carne, um atum, um whey protein, né, uma proteína em pó e também uma fonte de vitamina C. Por que fontes de vitamina C? Que entra na goiaba, no kiwi, no morango, no mamão, o limão também. Então, às vezes você tem o hábito de tomar os shots matinais anti-inflamatórios que tem a vitamina C, que tem o limão. Isso já vai te ajudar a atuar na sua adrenal, que é a glândula que ajuda no cortisol, controle do cortisol. Então, esse hormônio do estresse já vai ser controlado ali naquela refeição com a vitamina C. Nutri, mas e o carboidrato? Pode ou não pode? Pode. É necessário a mulher ter o carboidrato na sua refeição.
E aqui, um pão, ok, poderíamos deixar um pão, mas coloque sempre esse pão como uma fonte de proteína. A sua refeição precisa ter mais proteína do que o carboidrato. E, inclusive, sobre essa questão do carboidrato, que a gente já vai para o terceiro ponto, mulheres, para de cortar o carboidrato. O carboidrato é um aliado para a gente, para fornecer energia, para que a gente possa ter disposição, para que a gente possa ter mais fibra na alimentação, para que a gente possa ter mais controle glicêmico na alimentação. Mas você pode utilizar um carboidrato complexo, um carboidrato que tenha mais fibra. Então ali a gente poderia utilizar o pão junto com os ovos, colocando às vezes uma chia, uma semente que tenha fibra, que vai te ajudar a ainda mais ter esse controle da insulina nessa primeira refeição do seu dia. Você poderia estar utilizando a aveia, você poderia estar utilizando as bolachas de arroz, o cuscuz. Então, é necessário sim você ter esse carboidrato bem fracionado durante o seu dia, mas para de cortar o carboidrato. Para de fazer isso. Até porque, gente, o carboidrato, ele é fonte de magnésio, ele é fonte de triptofano, que vai te ajudar a ter mais liberação de hormônio do bem-estar, que vai te ajudar a ter um controle do estresse, o controle do comer emocional durante o seu dia. Mas é necessário que a gente use esse carboidrato de forma estratégica e com uma melhor qualidade. Até eu vejo muito casal que começa a fazer dieta junto e a mulher fala: Meu Deus, meu marido, meu namorado tá perdendo muito gordura, ele tá perdendo peso, ele tá tendo super resultado, cortando carboidrato e eu nada. Mas, gente, o corpo da mulher é totalmente diferente do homem. Então, para de se comparar com seu marido, com seu namorado, com seu noivo e comece a colocar o carboidrato de forma estratégica. Isso vai te ajudar no controle de hormônios, no controle do estresse. Então, parou, hein? Quero ver ninguém cortando arroz, cortando fruta, com medo de comer fruta por ser carboidrato, pelo amor de Deus. E até o que eu falei pra vocês, que eu vejo muitas mulheres cortando o café da manhã, às vezes por não sentir fome, ou querendo fazer o jejum. O jejum é uma estratégia muito legal, ajuda no controle metabólico, ajuda no controle glicêmico, mas para a mulher é essencial a gente entender a fase que ela tá. Evita colocar esse jejum intermitente, principalmente período menstrual, fase lútea, onde a gente precisa de mais nutrientes, a gente precisa de mais energia. E esse carboidrato que vai ter o controle do cortisol, que vai te ajudar, né? O controle do cortisol, o controle dos hormônios, o controle do estresse, por ser rico em fibra, por atuar no triptofano, na liberação do triptofano, é fundamental que você tenha. Então, principalmente nesses períodos, evita colocar um jejum intermitente. Isso vai te ajudar muito, principalmente no controle da sua alimentação. E a gente não poderia deixar de falar do quê? De um ponto principal, o sono. O que eu estou pegando de pacientes que não dormem bem, vocês não estão entendendo. E isso, claro, vem decorrente da rotina, vem decorrente das preocupações do dia a dia, dos afazeres, mas principalmente de trabalho, que acabam levando o trabalho para casa, acabam levando essa carga pesada para a noite, onde a cabeça não para, a cabeça fica pensando, e isso atrapalha no sono. Ou muitas vezes acordam para fazer xixi no meio da noite. Pelo amor de Deus. O sono é o momento prioritário para a gente ter esse controle do cortisol. A gente precisa fazer com que essa mulher durma bem, essa mulher tenha toda a reparação hormonal nesse período da noite, que é onde acontece. Então, aqui no período da noite, para que você possa ter uma boa noite de sono, o primeiro ponto é jantar muito tarde. Jantem até 8 da noite. 8 da noite, gente, é um horário maravilhoso para você fazer a sua última refeição. Por quê? O corpo ele precisa de um jejum de 12 horas para ele poder fazer a detoxificação, ter toda a liberação de hormônio, produção de melatonina, controle do cortisol. Então, coma ali no seu período até as 8 da noite, depois você vai só tomar o seu café da manhã, até porque o seu corpo precisa fazer uma boa digestibilidade para que você tenha uma boa noite de sono. E algo que é muito legal a gente incluir nessa rotina, principalmente para quem tem essas dificuldades em dormir, é alimentos que vão favorecer a liberação de serotonina, a produção de serotonina e melatonina, que seria o kiwi, que é ótimo em ativar a melatonina,
vai te ajudar muito, em torno de 100 gramas, que acaba sendo 2 unidades, então é uma estratégia muito legal. O chocolate meio amargo por conta do cacau também é uma estratégia muito bacana. E aí a gente tem que calcular para você, mas ele em torno de 2 quadradinhos é uma quantidade muito bacana. E também nós temos a suplementação de magnésio, porque o magnésio ele vai fazer o relaxamento, tanto mental quanto físico, um relaxamento muscular e vai te ajudar nessa indução de sono, que é o magnésio inositol e o bisglicinato, que é maravilhoso para você colocar nesse período da noite e te induzir nesse relaxamento, fazer com que você tenha uma boa noite de sono. Mas não adianta você fazer todas essas estratégias e aí você ir lá, ficar mexendo no celular, ficar vendo muita TV, colocar algo que ative muito a sua questão de estado de alerta, ou às vezes até treinar à noite, isso pode estar te interferindo. Então, priorize ter uma boa qualidade de sono, porque aí você vai me contar como você vai estar no outro dia, como que vai estar sua fome, como vai estar o seu estresse, como vai estar os seus hormônios. Eu tenho certeza que tudo isso vai mudar. E o sexto ponto e a última dica, mas não menos importante, eu digo que é uma das mais importantes, é você saber fracionar as suas refeições. Café da manhã, almoço, lanche da tarde, janta, e aí ele pode ter a ceia, né, que eu falei para vocês, pensando no sono, mas é você saber ordenar a sua refeição. Então, quando você for se alimentar, principalmente ali almoço e janta, comece com os folhosos, depois vai para os seus legumes, depois para sua proteína e por último o carboidrato. Isso vai te ajudar muito a ter o controle de insulina, ter o controle de saciedade, de fome e saciedade. Até ontem eu atendi uma paciente que ela começou a mudar essa ordem, ela falou assim: eu fiquei triste porque eu não consegui comer o meu macarrão inteiro. Quando eu cheguei na hora do meu macarrão, eu já estava super satisfeita e eu não consegui comer. Mas o intuito não é fazer com que você não coma, mas é para ativar o seu hormônio de saciedade, a sua leptina, a sua grelina, para ter esse controle desses hormônios da fome e da saciedade, não só da saciedade, mas a ordem que você consome seus alimentos vai fazer com que o seu controle do cortisol também seja ativado. Então, comece com as folhas, vá para o legumes. Resumindo, deixa o carboidrato por último. Deixa o carboidrato por último. Eu tenho certeza que isso vai mudar toda a sua saciedade, a sua percepção também após a refeição. Às vezes você é aquela pessoa que termina de comer e fala, nossa, queria comer mais, ou ai, ainda tô com fome. Talvez é a ordem que você está comendo que está mudando isso, que está fazendo com que você não tenha essa percepção. Então mude isso, inclua todas essas dicas de não começa com um café preto logo de manhã. Coloque um café da manhã que tenha proteína, vitamina C, carboidratos, complexos carboidratos junto com proteína. Fracione as suas refeições. Mude a ordem das suas refeições para começar com os folhosos, legumes, proteína e carboidrato. Dê atenção ao seu sono, principalmente dê atenção ao seu sono. Pare de excluir o carboidrato e coloque o jejum, se você gosta de fazer de forma estratégica. Não coloca na sua TPM, não coloca no seu período menstrual e na fase lútea. Faça essas estratégias e aí eu quero que você me conte, você vai voltar aqui, igual eu te falei no começo do vídeo. Você vai voltar aqui e você vai me falar quais foram os seus resultados. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que essas dicas possam te ajudar, principalmente a reduzir a pochetinha que a gente não gosta, essa gordura abdominal. Não esqueça de salvar, de dar like, de compartilhar. Se você está me vendo aqui no YouTube, se inscrever no canal, que isso é muito importante para que a gente possa ir crescendo esse canal. Se você compartilhar, me marca e até o próximo episódio.